Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formula C. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel, falo sobre VBA, trazendo dicas e aulas completas para você poder implementar coisas bem legais nos seus projetos. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre algumas fórmulas que nem todo mundo conhece lá do Excel, mas que são a mão na roda em muitas situações. São as fórmulas de base de dados, aquelas que começam com BD alguma coisa, né? A BD soma, BD média e assim por diante. Essas fórmulas, né, se você nunca ouviu falar delas, fica tranquilo, pode ficar tranquila, porque elas são muito simples da gente utilizar e você não está sozinho. Tem bastante gente por aí que não conhece essas fórmulas e, inclusive, por conta disso, sofre para fazer algumas atividades que poderiam ser bem mais simples. Bom, então, bora lá para o Excel para a gente poder entender como é que a gente vai analisar essas fórmulas todas. Bom, galera, então a gente está aqui no Excel. O que eu tenho aqui, né? Eu tenho uma base de dados que é um pouquinho grande, tem cerca de 700 dados, tá? 700 linhas aqui de valores preenchidos. Não faz tanta diferença, né, para o uso desse tipo de fórmula, a quantidade de dados que você tem, tá? Isso é uma dúvida que eu vejo alguns alunos, principalmente a galera que é mais iniciante em Excel. E tem muita gente que chega, principalmente para as aulas particulares, falando o seguinte: nossa, eu tenho uma base de dados lá no meu trabalho que é impossível, porque é muita coisa, são muitos dados, né? Então é muito difícil fazer aquela análise. Na maioria dos casos, pessoal, tem um detalhe: a sua base de dados, seja ela pequenininha ou gigante, ela precisa estar organizada, ok? Então isso é importantíssimo. A base de dados que você vai usar, independente do que você vai fazer, precisa estar organizada, porque senão você não vai conseguir fazer o que você precisa, ou vai te dar um trabalho absurdo, porque você vai ter que ficar consertando tudo, tá? Então, inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando sobre validação de dados que ajuda muito para que você mantenha sua base de dados sempre correta quando são preenchidas por várias pessoas, né? A gente sabe que às vezes a pessoa vai lá, digita alguma coisa errado, né? Ou de um jeito que não fica legal para você na sua base de dados, tá? Então, se você tem dúvidas com relação a isso, confere lá nesse vídeo que lá a gente explica como é que faz para usar a validação de dados para te ajudar nessa questão, ok? Então, o primeiro passo para que você possa usar uma base de dados, seja ela pequena ou grande, é que ela esteja organizada, beleza? Bom, como é que está a minha base de dados? Eu fiz aqui, eu tenho uma data, um vendedor, um cliente, um produto, um valor que era previsto ali, né, um faturamento que era previsto e o faturamento real que aconteceu com aquele serviço, ok? Então, quando eu olho para isso, algumas perguntas podem aparecer para você poder usar lá num dashboard, né, ou num painel qualquer que você tenha de trabalho, ou simplesmente para você fazer análise numérica mesmo, às vezes para passar um relatório ou coisa do tipo. O que acontece, galera? O pessoal vai querer saber coisas como: quanto será que o Joseph aqui vendeu, né? Então, durante esse período todo aqui, dessas datas que a gente está avaliando, quanto será que ele conseguiu vender? Mas quanto será que ele conseguiu vender para Firestone, por exemplo? E assim por diante. Quanto será que o produto, desenvolvimento, gerou de receita para essa empresa? Então, essas são perguntas que são recorrentes, tá? E eu tenho certeza que você vendo isso, você ouvindo isso, você já deve estar imaginando algumas situações lá no seu trabalho que são parecidas com isso. Porque a tomada de decisão ela depende de perguntas como essa. Tudo bem até aí? Então, essas fórmulas de base de dados vão resolver nesse período. E aí a gente vai entender um pouquinho como é que elas funcionam, tá? Para isso, eu trouxe aqui 3 exemplos. Né? Então, existem várias fórmulas de base de dados no Excel. Tá? O Excel ele conta com um leque gigantesco de fórmulas. Tá? São quase 500 fórmulas atualmente no Excel, pensando no Excel 365, tá bom? Então, são quase 500 fórmulas diferentes, é muita coisa. Inclusive, fórmulas de base de dados tem muita, né? Se você vier aqui, olha, eu vou fazer a minha fórmula aqui nesse campinho realizado, tá? E se eu fizer o seguinte, olha, igual a BD, olha o que vai aparecer. BD, BD contar, BD contar A, BDD, BD desipar, né? E aí vai embora. Tem um monte de fórmulas BDs.
todas elas têm a ver com bases de dados, ok? E todas elas funcionam de forma parecida com o que a gente vai ver aqui hoje, beleza? Então hoje a gente vai conhecer 3 fórmulas dessas, mas tem várias outras que funcionam de forma muito parecida com o que a gente vai ver aqui hoje. Tudo bem? Bom, então a nossa primeira fórmula de hoje vai ser a fórmula BD soma. Então ela faz a soma de alguma coisa dentro de uma base de dados, perfeito? Para a gente fazer isso, a gente vai usar aquela estrutura que a gente sempre utiliza, né? Então, igual, eu estou trabalhando aqui no realizado, né? Vou colocar o nome da fórmula que eu quero trabalhar, que vai ser a BD soma, e vou abrir parênteses para que eu possa colocar os meus argumentos, tudo bem? E aí, o que eu vou apresentar aqui como argumentos, né? Eu vou primeiro apresentar a minha base de dados, ok? Nesse vídeo de hoje, eu não estou trabalhando com tabela, tá? Normalmente, você que está acompanhando já outros vídeos, você sabe que eu adoro usar tabela. No vídeo de hoje, eu não estou fazendo isso só para não misturar os assuntos. Mas se você já é craque no uso de tabelas, você pode fazer também com tabela, que fica super legal, beleza? Então, como é que eu vou apontar a base de dados, né? Eu vou clicar aqui no Data, vou segurar o Ctrl Shift aqui no meu teclado, setinha para a direita, setinha para baixo. E aí, ele já vai selecionar aqui minha tabela inteira, tá? Então, eu vou até voltar aqui, e aí você vai ver que ele vai aparecer, que ele pegou, olha, de A1 até F701, tudo bem? Então, essa é a minha base de dados. Perceba que o título eu estou pegando junto, ok? Vou colocar lá, então, um ponto e vírgula para separar o argumento. E aí ele vai me perguntar o seguinte, qual campo que você quer calcular? No caso, qual é o meu cálculo? É a soma. Então, qual campo você quer que seja somado? Eu quero que ele some o campo realizado, tá? Então, eu vou até clicar aqui em cima, né, onde eu escrevi realizado aqui em cima. Eu posso clicar, eu posso usar isso como um retorno de alguma fórmula, eu posso também colocar isso como um valor digitado, tudo bem? Desde que ele esteja dentro de aspas, perfeito? Vou colocar o ponto e vírgula, então eu quero que dentro dessa base de dados, ele some o realizado com base em alguns critérios, tá? Quais critérios são esses? Esses critérios aqui, olha. Então, com esses critérios, eu consigo fazer com que essa soma fique bem dinâmica e bem legal. Fiz isso, galera. Vou fechar aqui o meu parênteses e vou dar Enter. Eu deixei aqui em cima para ficar claro para vocês, né? A fórmula, né? Então, isso aqui é justamente a fórmula que a gente tem escrita ali dentro, que deu esse resultado aqui de 4.468.000. Beleza? Perfeito, galera. Vamos ver agora como é que isso funciona. 4 milhões é a soma total. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero saber quanto que teve de resultado quando eu estou falando do produto suporte, né, que é uma das opções ali, suporte. Então, quando eu faço isso, você vai perceber que ele já caiu para 1 milhão. Então, quer dizer que daqueles 4 milhões, 1 milhão foi desse produto suporte. Agora, eu vou colocar aqui um filtro de vendedor, por exemplo. Então, eu vou colocar lá o Antônio da Silva. Então, eu quero saber o quanto que o Antônio da Silva vendeu de suporte. Ele vendeu R$ 165.091 ali com relação a suporte. Agora eu quero fazer um filtro com relação a adicionar, né, na verdade, um filtro com relação a cliente. Então, eu vou colocar aqui, olha, good year, né? E aí, ele vai mostrar que o Antônio vendeu para Goodyear, com relação a suporte, R$ 29 mil. Então, olha que bacana, galera. E aqui eu estou usando 3 filtros apenas. Você pode fazer filtros em todos os campos da sua base de dados. Por exemplo, eu não fiz aqui filtro de data, né? Eu não fiz aqui filtro de previsto, né? Mas poderia, ok? Então, essa estrutura é muito legal e traz aí um dinamismo bem interessante para você poder implementar nos seus projetos, principalmente quando você quer fazer aquela conta rápida. Perceba que é muito mais fácil do que se eu tivesse feito isso com soma-cs da vida, né? Soma-cs é uma ótima fórmula, mas essa estrutura aqui, principalmente por eu estar trabalhando com uma grande quantidade de valores, ela é muito bacana, tá? Então ela fica bem mais interessante do que a gente usar o soma-cs nesse caso.
Tudo bem? O mais legal é que conforme também eu vou limpando aqui os dados, né, então eu consigo enxergar outras situações, né? Então a Goodyear, por exemplo, gastou R$ 502 mil ali com essa empresa, né? Então comprou R$ 502 mil com essa empresa. E quando eu deixo tudo em branco, ele não está filtrando nada. Então olha que legal, galera. Esse já é um ponto bem bacana, beleza? Então, se você gostou dessa fórmula, se essa fórmula é bacana para você, curte o nosso vídeo, né? Compartilha, comenta com a galera que estuda contigo, que trabalha contigo sobre o nosso canal. Isso ajuda a gente a crescer e a trazer cada vez mais conteúdos bem bacanas para vocês, tá? Bora para a nossa segunda fórmula. BD contar, né? Então ele serve para fazer contagens para a gente dentro de alguma estrutura. Então eu vou usar aqui o mesmo exemplo, né? Lógico que numa situação de trabalho você pode fazer em diversas situações, mas só para ficar claro isso daqui para todo mundo. Então bora lá no realizado novamente, tá? E aí o que eu vou ter aqui? Eu vou falar o seguinte, olha, igual ao nome da fórmula, BD contar. Vou colocar aqui o meu parênteses. Qual é a minha base de dados? A minha base de dados ela está lá de A1 até F701. Então, eu posso digitar aqui também, se eu lembrar, tá bom? Ponto e vírgula, qual campo que eu quero que seja contado? Para contagem, não faz muita diferença, né? Então, eu vou contar aqui o realizado também. E depois, eu vou colocar aqui o critério. Novamente, eu vou selecionar, olha, do título até aqui a linha de baixo, tá? Então, e um detalhe importante é que aqui, nessa minha tabelinha que eu estou usando de critério, o título tem que estar igual ao que eu tenho aqui nos meus nomes, tá bom? Então, se tiver escrito diferente, por exemplo, se tivesse aqui cliente e aqui clientes no plural, daí ele não vai funcionar, ok? Então, tem que estar igualzinho. Vou fechar aqui o parênteses, vou dar um Enter. Então, eu tive 700 itens ali. Vou até colocar isso aqui como geral, porque isso daqui é um número, né? Porque é contagem. Então, eu tive 700 vendas no total. É verdade, eu tinha 700 linhas na minha base de dados. Agora, e se eu fizer o seguinte? Vamos ver lá quanto que o Antônio da Silva vendeu, né? Então, ele vendeu 90 itens. Então vamos ver o quanto que ele vendeu lá para Goodyear. Ele vendeu 7 vezes para Goodyear. E quantas vezes foi o produto suporte? Foram 4 vezes. Então ele vendeu 4. O Antônio para Goodyear foi vendido suporte 4 vezes, né? Então olha que bacana, galera. Essa é uma estrutura bem legal, super rapidinha para você poder implementar lá nos seus projetos. E para a gente garantir que isso daqui vai ficar bem gravado aí para vocês, vamos fazer mais um exemplo aqui com o BD média, tá? Então, novamente, só para a gente fixar, igual BD média, sem underline, BD média. Não pode esquecer lá do acento, tá bom? Então, se você está trabalhando lá na versão em português, assim como eu, não pode esquecer do acento. Base de dados de A1 até F701, no meu caso, ponto e vírgula, o campo que eu quero avaliar. Então, eu quero saber a média de realizado que eu tenho. Vai ser lá o realizado. Os meus critérios estão aqui em cima, né? Então, agora ele vai trazer para mim, olha, na média, os seus orçamentos fecharam, né? Suas vendas fecharam em R$ 6.382. Mas e o Antônio lá, né? Quanto que é a média dos tickets que o Antônio vende? Né? Então, vamos colocar aqui, Antônio da Silva. E aí, vai aparecer que o ticket dele está na média de 6.300, né? E lá, quando ele vende para Goodyear, será que mantém essa média? Então, Goodyear. Aí vai para 6.400, né? Subiu um pouquinho. E se eu perguntar lá do suporte, né? Então, suporte, 7.200. Então, o produto suporte saiu um pouquinho mais caro, deslocou um pouquinho ali a média com relação aos anteriores. Tá? Galera, isso daqui é uma fórmula super simples de se utilizar. É uma estrutura muito tranquila. Como a gente viu, são poucos minutos, né, para a gente implementar isso daqui. Por que eu consigo fazer isso aqui rápido? Porque minha base de dados está muito organizada. Tudo bem, galera? Então, esse foi um vídeo mais rapidinho até hoje do nosso canal.
Espero que você tenha gostado, para deixar essa dica rápida aqui para vocês, né? Eu vejo que muita gente precisa de uma solução rápida para fazer somas, para fazer contagens, e às vezes fica sofrendo com conte Cs ou com soma Cs, tá? Então, eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui sua curtida e até o nosso próximo vídeo.